Muito bom dia a todos, prazer enorme estar com vocês, apresentando aqui mais um webinar recheado aqui de pessoas especiais, pessoas com muito conhecimento de mercado, né? Prazer, meu nome é Thiago, né, para quem não conhece, sou da Lecom Tecnologia, e a gente aí tem mais de 25 anos no mercado e 20 anos dedicados à automação de processos, né, dedicados aí a esse tema tão especial, esse tema que a gente vai falar hoje amplamente. E a gente atende mais de 600 clientes aí em todo o Brasil, com mais de 40 parceiros de negócio que levam aí automação inteligente para todo o país. Temos um orgulho muito grande de falar de um projeto que a gente tem junto ao governo federal, com mais de 40 órgãos federais usando, mais de 90 milhões já de cidadão que pode acessar o GovBR. Por trás, a nossa solução está aí orquestrando bastante serviço e trazendo, só no passado, estimativa de mais de 1 bilhão de economia aí para o país. Então também é um orgulho grande falar de resultados positivos, falar de coisas importantes que tecnologia traz, que simplifica, e é por isso que a gente está aqui também, né, para falar sobre CSC Insights, como a automação inteligente de processo contribui para a geração de valor aí em todos os aspectos, né, pessoa, tecnologia, cultura, economia, né, e num momento tão especial como a gente está vivendo de desafios de Covid. Então, muito gostoso fazer esse webinar, porque geralmente a gente leva conteúdo. Acima de tudo, a gente está aqui para falar de ferramenta, a gente está aqui para falar de bit byte, estamos aqui para falar de conteúdo, falar de resultado, falar de coisas aí que são aprendizados, coisas boas, coisas que não foram boas, ou seja, realmente é conteúdo. Conteúdo que leva para a comunidade aí aprendizado, leva conhecimento, né, e é muito que a gente precisa aí, principalmente nesse mundo acelerado que a gente está. Temos um time fera hoje para falar com vocês, né? Muito fera. Fábio da Allianz Sonai, Fernando Dancar, Roberto da Green5 e Glauco da Brás. É um time de primeira aí, muito especial, que vão se apresentar, né? Dispensa apresentações aqui, eles vão se apresentar. São pessoas aí com muita experiência no tema e em outros temas, que vai brindar a gente aqui com esse bate-papo, tá? E chamo de bate-papo mesmo porque a ideia é essa, né? Como eu disse, o propósito do evento é levar conteúdo, mas mais do que isso é trazer vocês também para conversar com a gente. Então, a primeira parte vai ser uma apresentação mesmo, né? Onde o Roberto começa falando em linhas gerais de CSC, automação inteligente, então ele dá uma nivelada para a gente, além de se apresentar. Na sequência, o Fábio e o Fernando complementam aí com casos práticos, com vivência, além de se apresentarem também. E aí o Glauco fecha essa parte 1, falando da Brás, né, que tem aí um papel super importante nesse ecossistema todo. Então, um pouco desse papel ele traz para a gente, tá? Então, de antemão, já agradeço a todos vocês, agradeço ao BR Angels, que também apoia esse evento. BR Angels é uma associação de investimento anjo em startups, que apoiam, né, são mais de 150 CEOs, empresários, e que estão envolvidos aí no ecossistema de empreendedorismo no Brasil, de investimento startup, investimento anjo. Agradeço aí a Brás, agradeço a Lecom por toda a organização, a Green5, e especialmente a vocês, mais de 400 inscritos, né, que têm aí interesse em estar aqui. E aí, reforçando, né, essa primeira parte terminando, a gente vai para a segunda, que aí é um bate-papo mesmo. Aí são perguntas com respostas, então peço para vocês, né, a gente vai estar orientando, mas que vocês coloquem no chat as perguntas para mim. Eu vou estar fazendo a curadoria e vou estar fazendo aqui o máximo de esforço possível para colocar as principais perguntas e a gente gerar esse debate rico, né? Primeira fase, apresentações, segunda fase, esse debate, tá bom? É isso, vou passar a palavra aqui para o Roberto, novamente agradecer a todos e desejar um ótimo evento a todos, que a gente possa aí levar um conteúdo de altíssimo nível, com essas feras aqui que estamos juntos. Roberto, muito obrigado, a palavra é sua. Ei, Thiago, obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto Lima, eu sou presidente da Green5 e a gente vai dar início a esse bate-papo aqui, né? Bom, falando rapidinho da Green, né? A Green é uma empresa que desde a sua inauguração a gente partiu para trabalhar com transformação digital e o nosso foco é automação de processos de negócio junto aos nossos clientes. Nosso objetivo é potencializar essa automação dos processos de negócio usando um conjunto de soluções como BPMS, RPA, Machine Learning, Inteligência Artificial. Ao longo da nossa história, a gente já ajudou aí
diversas empresas na sua jornada digital, dezenas de empresas, e já desenvolvemos mais de 300 projetos de automação de processos, né? Bom, posso perguntar para vocês hoje o que mais falta na operação da empresa de vocês? Qual é a maior carência que existe hoje nas empresas? Será que seria a mão de obra qualificada, ou a falta da mão de obra qualificada? Seriam processos que não estão otimizados, processos que não estão aderentes às necessidades do negócio? Ou seriam sistemas que não estão adequados, aderentes ao negócio e muitas vezes não conseguem se adaptar rapidamente às necessidades do negócio? É claro que esses 3 pontos são importantes, né? São sempre destacados pelos nossos clientes, mas o que a gente mais ouve quando a gente conversa aí com o mercado, com os clientes, é o que realmente falta nas empresas é tempo. As pessoas reclamam muito de falta de tempo para executar suas atividades, quer seja porque as equipes hoje estão bem reduzidas, quer seja pelo volume de trabalho, volume de operações, mas realmente está faltando tempo. Então, as pessoas acabam focando muito nas atividades que são urgentes, deixando aquelas que são realmente importantes, que agregam valor ao negócio e à empresa, num segundo momento, ou muitas vezes acabam não executando essas atividades, né? E como é que a gente consegue dar tempo às pessoas dentro das empresas? A alternativa é justamente você automatizar processos, né? Substituir o trabalho humano, o trabalho operacional em tarefas operacionais, manuais, por automação desses processos. Essa é a forma de você conseguir contribuir e dar mais tempo para essas atividades. Quando a gente fala de automação, a primeira ideia que se vem é justamente que vão ter robôs que vão substituir o trabalho humano, quando na realidade não é exatamente isso. A automação, né, é maximizar, potencializar a execução desses trabalhos, unindo a capacidade humana de execução com o trabalho digital, ou seja, junto o trabalhador digital e o trabalhador humano vão potencializar a execução dessas atividades, desses processos. Então, é exatamente isso, ou seja, o uso das soluções digitais na execução das tarefas manuais, repetitivas, que envolvem grandes volumes, ela foca em quê? Em trazer mais eficiência, mais produtividade e reduzindo os custos ligados a essas operações. Esse processo de automação hoje vem evoluindo. Hoje a gente fala muito de hiperautomação, que é a automação utilizando um conjunto de ferramentas que, ligadas, podem potencializar os benefícios junto das empresas, a automação desses processos, né? Então, quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando, por exemplo, como ferramentas de OCR, né? Que são ferramentas que leem qualquer tipo de documento, pode ler, por exemplo, uma nota fiscal em PDF, um Word, um Excel, um cupom fiscal, uma foto de cupom fiscal, ou seja, consegue ler e transformar em informação qualquer tipo de documento. Ferramentas como o RPA, que podem ler, pegar, por exemplo, essas informações geradas pelo OCR e fazer a entrada de dados em sistemas, em sites, ou seja, substituindo o trabalho humano nesse input de informações. Ferramentas de gestão de conteúdo, que vão gerenciar qualquer tipo de documento gerado na empresa, seja documento estruturado, documento não estruturado, disponibilizando essas informações no momento certo para quem de direito. Ferramentas de análise, ferramentas de inteligência artificial, que vão prover aos clientes mais inteligência nessas automações, permitindo que o processo de tomada de decisão seja apoiado em informações melhores, né? E tudo isso de uma forma integrada, né? E aí você tem, no centro dessa operação, as ferramentas de BPMS, que funcionam como um grande maestro nessa grande orquestra de automação. A ferramenta de BPMS, ela faz com que a gestão dos processos de negócio seja melhor e otimizada de forma contínua. Ela faz toda a gestão desse processo. Através do mapeamento de fluxo de processo, você consegue controlar cada etapa, cada atividade do processo, seja ela manual, seja ela automatizada. E cada profissional alocado nessa execução das atividades
pode avaliar que atividades ele precisa executar naquele dia, naquele momento, que atividades estão atrasadas, ou seja, qual é o prazo que ele tem para a execução de cada uma dessas atividades. Então, o BPMS faz toda essa orquestração, trabalhando de uma forma integrada com estrutura, com processos e com tecnologia, né? Bom, e por que essa automação, essa hiperautomação, vem crescendo tanto, né? Primeiro, porque ela tem um alto valor agregado, ou seja, você consegue reduzir custos de uma maneira significativa, em média, você consegue reduzir entre 10% a 65% do custo, dependendo, é claro, do tipo do processo, dos volumes envolvidos. Você consegue otimizar as operações, melhorando o prazo, melhorando a segurança e melhorando o compliance. O time to value, ou seja, o tempo entre a concepção da ideia até a sua implementação e introdução, é muito rápido. Nós estamos falando de projetos que são medidos em semanas e o retorno desse investimento, por consequência, também é muito rápido. E, por outro lado, são ferramentas que também agregam um baixo risco, ou seja, ferramentas que não são invasivas, ou seja, você não precisa mexer em absolutamente nada nos seus sistemas, em absolutamente nada, é customização zero, e é muito fácil gerenciar e controlar essas automações. Pilotar uma automação pós-go live é realmente simples, né? Então, pessoal, é isso que a Green5 e que a Elecom fazem, né? O nosso foco, o nosso objetivo é entregar aos nossos clientes tempo, para que eles consigam realmente focar nas atividades que trazem mais benefícios para as empresas, né? E como é que é esse cenário de automação dentro das centrais de serviço compartilhado? As centrais de serviço compartilhado nasceram dentro das empresas para ser uma grande fábrica de serviço, atendendo as diversas áreas, né? Sendo um parceiro de serviço para atender todas as áreas dentro da empresa, objetivando o quê? A melhoria de controles, a otimização do nível de serviço, garantir que a empresa possa ter um crescimento sustentável, ou seja, que o back-office vai sustentar o crescimento das operações das empresas e, ao mesmo tempo, otimizar os custos e reduzir os custos nessas operações, nessas atividades. As centrais de serviços compartilhados, então, focam em atender essas dores e essas demandas. E quando você automatiza as centrais de serviços compartilhados, você melhora e consegue atingir a resolução dessas dores, endereçar essas demandas de uma forma muito mais rápida. Ou seja, com a automação, você consegue reduzir mais rapidamente custos, eliminar os trabalhos manuais, aumentar a produtividade, aumentar a padronização, enfim, você consegue rapidamente atender essas dores e essas demandas, né? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de automação que o mercado e que nossos clientes já fizeram nas centrais de serviços compartilhados. Processos na área de RH, na área jurídica, na área administrativa, processos na área comerciais, na área financeira. Vocês podem ver que, enfim, a automação é bem cross, ela atende os mais diversos processos nas mais diversas áreas, né? E os benefícios que os nossos clientes, que os cases dos nossos clientes obtiveram, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem alguns clientes que, por exemplo, atingiram 120 processos automatizados em apenas 7 meses. Esse cliente realmente foi um recorde. Ele conseguiu automatizar mais de 15 processos por mês, né? A gente, em média, tem um aumento de produtividade de 35% em nossos clientes, com investimento de projetos de apenas 3, 4 meses. Isso sem contar a redução de custo que você tem na execução dessas atividades, né? Isso tudo a gente falando aqui na parte da operação e na execução dos processos. Mas quando a gente fala da gestão desses processos, os gestores conseguem ter uma ferramenta muito poderosa para medir como está caminhando esse processo. Tem indicadores da execução desses processos, identificando gargalos e parafusos que precisam ser apertados, ou seja, você consegue estar trabalhando sempre numa otimização contínua desses seus processos. Só do lado das pessoas que estão executando as atividades, você, de certa forma, dá um empoderamento a ela, porque você tira as tarefas chatas
burocráticos, que não têm nenhuma inteligência associada e que não agregam nenhum valor às empresas, mas que precisam ser executados, liberando elas para fazer atividades que agregam mais valor, mais alinhadas ao negócio e à estratégia da empresa. Bom, pessoal, em linhas gerais, era essa introdução, esse primeiro bate-papo que eu queria passar aí. Eu vou passar agora a bola para o Tiago, né, que vai fazer a mediação aí do bate-papo dessas feras aí, do Glauco, do Fernando, do Fábio, e já passando aí para o Fábio fazer a sua apresentação aí. Ok? Já sigo aqui Obrigado aí, Roberto, pela apresentação, pela aula, né? Rápida aula aí sobre todo esse conceito de automação inteligente de processo, CSC. Mas já sigo aqui com o Fábio, né? Que é diretor aí de tecnologia da Allianz Sonai, que tem tudo isso na prática, né, Fábio? Para se apresentar aqui para a gente e de antemão já agradecer o convite, o aceitado o convite para enriquecer aqui nossa conversa. Fábio. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí, Thiago. Obrigado, Roberto, Alecon e Green5 pelo convite. Bom dia, Glauco. Bom dia, Fernando. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, pessoal. Prometo ser breve para a gente poder partir logo para o debate, porque acho que isso que vai ser rico aqui, né? A gente poder responder perguntas e fazer o debate de forma mais assim informal, né? Rapidinho aqui, a Allianz Sonai Shopping Centers é uma empresa, eu sempre falo, uma empresa bem novinha, né, mas com uma experiência de 40 anos. Né? Então, a gente nasceu aí em agosto de 19, resultado da fusão da Allianz Shopping Centers com a Sonai Seara Brasil. Hoje, a gente aí tem no nosso portfólio 39 shoppings espalhados aí por todas as regiões do país, praticamente, né? Tem Norte, Nordeste, alguma concentração no Sudeste, mas enfim, Centro-Oeste, então é bastante espalhado, o nosso portfólio é bastante heterogêneo, né? Falando especificamente, né, do tema CSC, né, eu sou diretor de tecnologia e vim oriundo da ex-Aliança, né, quando aconteceu a fusão, eu acabei assumindo a diretoria de tecnologia da nova empresa, né. E o assunto CSC ele vem na ex-Aliança, né, desde 2015, quando a gente começou a criar lá os primeiros processos de CSC, com esse objetivo aí que o Roberto já falou, da gente poder ter sinergia, escala, e sempre o primeiro ponto é melhoria de serviço, atendimento melhor na ponta e principalmente redução de custo, né? Sempre esse primeiro mote, né? A gente começou a investir em automação, né? Depois de talvez de 2 anos rodando com a CSC sem nenhuma automação, sem nenhum BPMS, tudo por e-mail, tudo muito empírico, pra gente, porque foi um aprendizado, né? Era tudo muito novo. E aí em 2016 a gente começou então a focar em automação. Sempre lembrando, pessoal, que a automação ele é um conjunto de tecnologias, né? Uma combinação, não é só RPA, não é só IA, né? O pessoal fala muito RPA na veia. Mas é um conjunto, né? Então, BPMS com RPA, com mais IA, então você combina essas coisas para conseguir ter automação e não tem certo e errado, tá? Cada case é um case, cada momento é um momento, né? Às vezes a própria prioridade ela vai mudando de acordo com o momento, né? Em 2016 a gente nem sequer ouvia falar nunca se imaginaria uma pandemia, por exemplo, né? Então o foco era um foco onde a gente iria conseguir padronizar os processos, otimizar os tempos de resposta, né? E aí implantamos BPMS, né, com a própria Alecon, começamos então a monitorar o processo, ter um pouco mais de automação na ponta, e lá para 18 começamos então a fazer RPA, né, começar então a automação em si de processo para aumentar a produtividade e a gente conseguir deslocar os recursos humanos para outras atividades, né? Isso é fundamental. No momento de você começar a falar em automação, o cuidado com pessoas, o cuidado com capital humano é fundamental, né? Então há que se aproveitar o melhor das pessoas nesse momento, né? Você não substitui pessoas, você faz com que as pessoas tenham outras atividades, né? Você dá outras oportunidades dentro da companhia. Então isso é muito importante, o fator humano é imprescindível nesse momento. Então a gente foi alavancando, né, os processos, que foi fundamental, a automação foi fundamental para a gente fazer a fusão, né? Então a própria fusão se aproveitou bastante disso, né? Foi mais tranquilo, vamos assim dizer, fazer tombamento de processos unificados com companhias diferentes
dentro de um processo que já estava padronizado e já com uma certa automação. Então, fazer a automação ou fazer padronização de processos dentro de uma CSC acaba mirando em outros pontos, tais como aumento de competitividade e até a possibilidade de fusões e aquisições, por exemplo. Então, foi realmente fundamental para a gente, nesse momento, né, da fusão, ter já tido uma experiência nisso, estar no meio do caminho. Aliás, o caminho não para, né? Eu sempre falo que a automação, isso é uma jornada que não para, ela é viva e ela vai o tempo todo se modificando, se atualizando. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, recente, eu acho que o tema aqui vai ser muito explorado, provavelmente, né, o quanto que essa automação, ou esse caminho, essa jornada, foi fundamental nesse cenário de pandemia. Infelizmente, né, um cenário muito ruim com relação à saúde, vidas, né, mas também para o cenário econômico. Eu sei que o cenário econômico sempre tem que ficar mesmo em segundo plano, né, primeiro vidas, mas é importante, né? E a gente, na hora de fazer o tombamento, vamos falar de coisas simples, tá? Home office, né? Que todo mundo achava que não era simples e acabou sendo na marra, né? Mas, fundamentalmente, né, ter uma automação, ter uma padronização de processo foi imprescindível para a gente conseguir tombar essa esteira operacional, essa esteira de fábrica da SSC para dentro da casa das pessoas. Então, tudo que você fazia, né, que era inimaginável fazer fora da companhia, você começou a fazer fora, né, efetivamente. E claro que o contato faz diferença, é óbvio que conversar, as pessoas se falarem ao longo do dia a dia é fundamental, né, é importante, claro, mas a quebra de paradigma da gente conseguir ir para fora, né, as pessoas nas suas casas, conseguirem tocar o seu dia a dia operacional sem prejuízo para entrega e resultados, foi assim, só possível, a gente tinha já uma automação engatilhada, né, já funcionando, uma boa parte dela funcionando. E além disso, né, o cenário econômico também, aí o Glauco vai poder falar melhor, hein? É claro que a gente sofre, é claro que a gente tem que dar apoio ao lojista, né, na ponta. E nessa hora você fala em, obviamente, ter negociações com os lojistas, né, bem mais personalizadas, vamos assim dizer, né, porque você imagina que a gente tem que se preocupar com o cenário, não somente com relação ao ativo, a vida do ativo do shopping, mas a vida efetivamente financeira do lojista, né? Ele ficou com o tempo prejudicado, teve prejuízos de faturamento, né? Como é que você faz uma negociação de aluguel personalizada se você não tem por trás um back-end automatizado para ajudar nisso, né? Então também isso foi fundamental, tanto do ponto de vista de home office quanto do ponto de vista de business, a gente conseguia alavancar ou enfrentar cenários de negociações ou cenários de contratos diferenciados com os lojistas, com esse respaldo operacional para poder botar em prática, né? Então, assim, em linhas gerais, para não me alongar mais, esse assim é um case, não vou entrar aqui em detalhes técnicos, né? Acho que não cabe aqui, acho que isso vai vir muito com as perguntas, né? Mas em linhas gerais é isso, né? A gente está aí desde 2015 em CSC, automatizando desde 2016, e agora o ponto fundamental onde a automação realmente fez diferença foi no ponto de vista da pandemia, coisa que ninguém esperava na vida, né? Que a gente vai ter que lidar com um cenário como esse. Então, acho que em linhas gerais é isso, né? E vou passar a bola aí para o Fernando agora, Thiago, para não falar da Ancar, como é que você manda aí? E aí, pessoal, as perguntas podem postar à vontade aí, tá? Isso. Perfeito, Fábio, obrigado. Bom, só reforçar essa questão das perguntas, né? Porque só que você falou aqui dessa jornada, né? Montar o CSC, estruturar BPMS, automação, incluir essa jornada de automação, né? Entrar com RPA e para se preparar aí para a fusão e principalmente, né? Sem objetivando ter a pandemia, mas o quanto se preparou. Então, pessoal, já tem aí um volume de informações aqui para fazer pergunta, então reforço que podem fazer e a gente vai debater isso na sequência, tá? Passo a palavra então aqui para o Fernando. Fernando, muito obrigado novamente aí por aceitar o convite e a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto, Thiago, Fábio, Glauco.
prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da experiência, né? Ninguém vem aqui ensinar nada, mas veio contar as dores e as alegrias que a gente passou nesse processo, né? O Fábio, grande parte do que o Fábio disse se aplica exatamente a gente, então eu vou tentar me focar naquilo que talvez seja um pouco diferente e falar um pouquinho da Ancar, né? Ancar é uma empresa que ano que vem completa 52 anos, desculpa, 50 anos, é uma empresa de origem familiar, mas que em 2006 se associou à Ivanhoe Cambridge, que é uma das 10 maiores empresas de real estate do mundo, que pertence ao fundo de pensão canadense, né? Hoje a gente atua em 28 shoppings, desde propriedade ou gestão, e com mais ou menos 300 milhões de visitas por ano dentro dos nossos shoppings, né? E o mercado de shopping, para quem não é desse mercado, ele tem um desafio, né? Talvez o Fábio vai concordar, para a implantação de um CSC, é que nenhum shopping é igual ao outro, né? Não se tratam de filiais que operam de forma muito parecida, né? Eles têm características próprias, têm empreendedores diferentes, estão em clusters diferentes, então você tem características que pesam na hora que a gente tenta padronizar as coisas. A gente foi talvez um dos últimos grupos, grandes grupos a entrar para ter um CSC. A gente sempre teve uma gestão muito descentralizada, dando muito poder para a ponta, mas com esse crescimento, chegando a 28 shoppings, a gente começava a ter problemas, né, e perdia oportunidades, né? Problemas porque, por exemplo, era muito difícil você treinar pessoas à distância, você tinha muitas funções que às vezes eram desempenhadas por uma pessoa no shopping, se a pessoa sair, isso criava um grande problema dentro do shopping, né, e perdia toda a oportunidade de escala, né, de aprendizado que a gente podia ter se tivesse um time centralizado com isso. Então, a gente, em 2018, a gente teve aprovação, na verdade, meio de 2018, para criar o CSC, mas já para o CSC começar em 2019, janeiro de 2019. Então, foi um período muito curto, tinha 6 meses para poder colocar o CSC em funcionamento, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu acho que eles vão surgir na parte de perguntas, e acho que talvez seja melhor citar ali, mas os benefícios do CSC, o Fábio já colocou muito bem, o Roberto também, né? É padronização, né? Você ter um compliance, você reduzir gargalos, você ter toda uma questão de turnover que às vezes acontece no shopping, que você resolve na hora que você tem uma equipe centralizada fazendo isso, e a gente também não teria sobrevivido à pandemia sem ter tudo isso automatizado, né? A gente, felizmente, na hora que a pandemia chegou, a gente estava com todos os processos, sem nenhum processo envolvendo manipulação de papel, né? Manipulação física de documentos, todo ele era digital. Então, isso facilitou. Talvez se a gente tivesse 2 anos atrás, eu nem sei como é que se faria para fazer toda nessa circulação de papéis, de documentos dentro da companhia. Muito bom, Fernando, muito bom. Muita coisa para falar, né? Obrigado aí pela apresentação. Glauco, contigo aí, com a importância da Brasce em todo esse processo. Legal. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite para poder conversar um pouco aí, bater um papo sobre um assunto tão importante, tão atual. Não vou entrar em nenhum pormenor, mesmo porque não sou técnico da área, não tenho nem condições de falar tecnicamente com vocês. Sou um usuário que vocês dispõem para a gente aí, mas a Brasce está muito ligada e observando com muito cuidado esses movimentos de tecnologia, automação, inteligência artificial, e tem constituído alguns grupos de trabalho e tem buscado soluções e tecnologias para apresentar para os seus associados, porque entende que o nosso setor definitivamente ele tem como aliado e ele necessariamente vai ter como aliado a tecnologia e a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial, na sua estratégia de crescimento, né? O equipamento, o shopping, ele é uma reprodução de uma cidade, ele é uma mini cidade, então nele a gente tem os mais diversos aspectos e que precisam ser cada vez mais coordenados, ter custos cada vez mais reduzidos, ter agilidade operacional cada vez maior e um entendimento cada vez maior de todas as possibilidades ali, riscos, oportunidades. Então, a gente entende que toda essa tecnologia que vem agregar, que vem agilizar processos, padronizar soluções, encontrar formas mais rápidas para a gente atuar, são fatores, são fundamentais para a gente crescer. A gente está em meio a um desenvolvimento de um laboratório de experiência, que é o Brasce Lab. A gente está tentando, e aí veio a pandemia, deu uma atrapalhada nos nossos planos, mas a gente estava em 2019 finalizando a organização de um laboratório para desenvolvimento de tecnologia para o shopping, e aí não era tecnologia competitiva e comercial para fazer um shopping melhor que o outro, mas uma tecnologia mais comoditizada,
de back-office que poderia servir a todos os shoppings e que poderia catapultar esses shoppings para um outro nível de transformação digital e digitalização, que todos já estão fazendo e todos já vêm fazendo há algum tempo, mas como já foi dito anteriormente, a pandemia acelerou, né? E se é que essa pandemia, né, esse caos que a gente vive tem algum lado positivo, né? Não gosto nem de falar sobre esse aspecto porque pode ser mal interpretado, mas se essa pandemia também, como foi dito, tivesse acontecido há 4, 5, 6 anos atrás, o caos seria irremediável, né? Inimaginável. Felizmente, hoje a gente tem ferramentas para poder realizar debates como esse online, a gente tem ferramentas para gerenciar o nosso negócio, o nosso equipamento à distância, observar todos os aspectos da operação, de segurança, relacionamento com o lojista, questões financeiras, questões de marketing, merchandising. Então, eu acho que todo esse arcabouço de tecnologia e de inovação que a gente vem reunindo nos últimos anos, ele convergiu bastante agora na pandemia, agora já mais de um ano de pandemia, para que a gente possa sair da pandemia completamente transformados. Se não fisicamente transformados, né, digitalmente, pelo menos com a nossa cabeça transformada, que acho que isso é importantíssimo. Tem muitos grupos e muitos shoppings que ainda não tinham a visão, né, da importância desses processos automatizados, da importância da captação de dados, do processamento de dados, da interpretação de dados para você poder atuar, mas que faziam porque outros já estavam fazendo. Mas eu tenho certeza que agora essa pandemia mudou a chave e fez com que todos tenham consciência plena da importância do mundo digital, dos dados, do processamento e da utilização dessas ferramentas como forma prioritária de execução dos nossos equipamentos aí, do nosso dia a dia. Então, a Abrace tenta trazer para o mesmo nível de conhecimento todos os associados, porque, poxa, aqui a gente tem a Aliança, que é o maior grupo de shopping do Brasil, a Ancar, que é um dos mais tradicionais e um dos maiores, tem outros grandes grupos, mas a gente tem associados também com um shopping apenas no interior, ou tem grupos menores que atuam em outras regiões que não têm tanto acesso à tecnologia como nós temos aqui em São Paulo, Rio, em Belo Horizonte, enfim, Brasília. Então, a Abrace tenta trazer essas soluções para elevar o nível da discussão, do debate, apresentar soluções para que cada um tome a sua decisão, mas pelo menos que eles tenham acesso a essa decisão, acesso a essa tecnologia e possam competir e fazer com que o setor seja ainda mais homogêneo também nesse aspecto de tecnologia e inovação. Então, dentro desse aspecto aí, é sempre bom falar sobre isso, contar um pouco o que a gente está fazendo. Agradeço de novo o convite aí, me coloco à disposição para continuar no debate, viu, Thiago? Prazer. Locô, muito obrigado, parabéns pela liderança aí, parabéns pela Abrace, por todos esses desafios que encontram, né? Já encontravam num processo de transformação, que a gente está falando aqui é transformação, né? Transformação de setor, transformação de economia para digital e como que a pandemia aí também trouxe esses desafios gigantes aí para todo o setor, e parabéns aí pela liderança. Eu queria aqui, para dar uma reforçada, Fábio, Fernando, talvez o pessoal não saiba, vocês falaram bastante aí de volumes, né, de shopping, volumes de... Talvez só dar uma reforçada um pouco, se vocês puderem, só completar com alguns números, volume de automação, volume de pessoas do CSC, de atendimentos, algumas coisas que possam dar um pouco dessa dimensão do desafio que vocês acabaram de comentar, tanto da formação do CSC quanto da automação em si. Se vocês puderem só complementar isso para a gente também já fazer esse aquecimento desse debate aqui, eu acho que seria importante. Bom, posso falar um pouquinho aqui do nosso CSC. Como eu falei, o nosso CSC é talvez o mais novo dos grandes grupos. A gente começou em janeiro de 2019. A ideia era a gente começar com um número aproximado de 120 pessoas. A gente entendia que, assim, qualquer pessoa que passou por implantação de CSC sabe o que é a implantação de um CSC, não é nada simples, né? Todo problema que ele causa, todas as dificuldades iniciais dele, né? É um choque de cultura muito grande, especialmente na nossa empresa, que você tem uma cultura descentralizada. Então, é óbvio que quando você pede aquele poder, por exemplo, falando de compras, né, você pede aquele poder da compra imediata, né, feita no shopping, é lógico que isso gera uma burocracia, isso obriga que a pessoa siga processos para fazer, então você tem todo esse choque cultural, e a gente teve muitos acertos, muitos tropeços, como qualquer implantação de CSC. Né, e já prevendo isso, a gente
tinha a intenção de começar com um número grande de processos automatizados, né? Então, a primeira ferramenta de automação que a gente usou foi o BPMS, né? Depois a gente veio com os RPAs, mas primeiro foi o BPMS, e a gente começou em janeiro de 19 com 17 fluxos rodando, né? Apesar de ser um número pequeno, eram os fluxos mais pesados, porque todos esses fluxos praticamente envolviam integrações com RP, com sistema de suprimentos, então eram fluxos bem pesados. Quer dizer, a gente demorou entre setembro e dezembro, a gente fez 17 fluxos, e nos 6 meses seguintes, a gente fez 152 fluxos, né? Então, foi exponencial o crescimento. Aí teve vários motivos. Primeiro, que eram fluxos mais simples, né? Que aqueles primeiros que a gente tinha feito. Segundo, né? A gente aprendeu como fazer, e a gente começou a ter uma equipe interna, e aí eu acho que é o primeiro conselho que eu dou, né? Independente de estar com a parceria com a Alecom, com o Greenvive, é importante ter gente dentro de casa, né? Desenvolvendo, participando dessa implementação, né? Depois dessa fase, a gente entrou no processo de melhoria contínua, né? Na verdade, a gente desenvolveu o projeto se dividiu em dois momentos, né? Uma era o que a gente ia começar em janeiro, que eram os fluxos principais, para a gente operar com uma certa segurança, e até junho, a implantação do restante dos fluxos, né? Então, em junho, a gente acabou aquele que seria o projeto inicial, tendo 152 fluxos. E a gente, naquele momento, identificou que a gente tinha 70 fluxos para serem melhorados. Então, a gente entrou no processo de melhoria contínua, criou um núcleo de melhoria contínua, e aí eu acho que foi um outro aprendizado super importante para a gente, que é o envolvimento da área de negócio, né? Então, a TI participou, sim, né? A Alecom participou, mas a gente tinha muita gente de negócio participando, né? E fazendo as homologações. A gente tinha uma consultoria também externa especializada em processo, especializada em CSC, atuando junto com a gente, né? Hoje, a gente está com 178 processos em produção. Aí você fala, poxa, mas em julho de 2019 você tinha 152, hoje você tem só 178, que foram feitos nesse meio tempo 215 melhorias, né? Então, a gente praticamente já tinha abrangido tudo que a gente queria, agora era tornar esses processos muito mais eficientes, muito mais integrados, muito melhores, né? E a gente hoje tem 108 processos em backlog para serem desenvolvidos, né? Então, somando isso aqui, a gente deve chegar a 300 e poucos processos dentro do BPM. Do nosso lado aqui, Thiago, a gente tem, bom, são 39 shoppings, né, que usam a CSC hoje, mais os escritórios da holding, que são 3 regionais, né, na matriz e mais 2 regionais, então todos eles, né, interligados usando o CSC. Hoje a gente tem aproximadamente 80 e poucos funcionários dentro da CSC, né, a gente chama de analistas, colaboradores, né. O Fernando falou muito bem, é um processo que a gente faz o famoso 80-20, né? Então hoje a gente está aí com os 200 e poucos fluxos dentro da CSC. Com integração a gente tem, por exemplo, tem fluxos que transbordam para ambiente externo, né? Por exemplo, a nossa folha de pagamento ela é 100% BPO, com a ProPay, então existem fluxos de admissão, por exemplo, que transbordam para fluxos externos de outros parceiros. Então, isso também é hiper, ultra importante, né? Você ter, falando agora um pouquinho de técnicas, ter esse barramento de interconexão entre parceiros que servem a você em outras atividades no formato BPO também é importante. Né? Hoje a gente tem basicamente 3 BPOs, né, acontecendo ao mesmo tempo, e todo o resto dentro de casa. Portal de compras, por exemplo, que hoje a gente tem com a NIMB, é feito também integrado com a CSC, então também é um parceiro externo que faz essa conexão. Aproximadamente hoje a gente trafega dentro desses 200 e poucos fluxos aproximadamente de 30 a 40 ocorrências mês, né, entre pagamentos e faturamento, né, não é um número cavalar, mas é um número para o nosso setor bastante interessante. A gente optou em alguns aspectos por fazer um processo híbrido, então algumas coisas a ponta resolve, aí obviamente tem algumas réguas de corte, né? Então réguas de corte de valor, por exemplo, réguas de corte de fornecedor no caso de contratação e aquisição. Então, compras é um deles, né? Acho que já até tem uma pergunta postada, né? Se compras é centralizado, já adiantando, né? No nosso caso é centralizado, mas o shopping tem uma autonomia em alguns
tipos de aquisições, alguns tipos de contratações, algumas por régua de valor e outras por régua de tipo de fornecedor. Justamente para tentar dar um pouco de agilidade na ponta, como bem o Fernando falou, o Glauco também citou, é muito heterogêneo, né? Então a gente tem aí um portfólio heterogêneo, geograficamente muito espalhado, e às vezes a agilidade na contratação e na aquisição de determinado bem ou determinado item é importante estar na ponta. Então, em linhas gerais, cara, em termos de números, é isso. Muito bom. Eu fiz essa pergunta para começar, né, assim, para dar a dimensão da transformação que a gente está falando, né? Vocês têm uma operação que, novamente, a gente está falando em transformação, né? Montar CSC, estruturar a tecnologia para atender o negócio, toda a questão cultural, pessoal, toda a centralização, enfim, tem muita coisa envolvida nisso, né? Então, indo para essa linha, eu queria falar ainda nesse aspecto de transformacional. Vamos começar direto a um belo desafio que não tem a ver com tecnologia essencialmente, tem a ver com as pessoas, né? Então eu queria fazer perguntas relacionadas a coisas boas e coisas desafiadoras que teve em relação a pessoas e cultura nesse processo todo que foi e é, né? É uma jornada, como o Fábio e o Fernando falaram, né? Como vocês viram o envolvimento, a importância e também os desafios, né, das pessoas em termos de resistência, em termos de aculturamento, em termos de treinamento. Então, é uma pergunta um pouco ampla aqui, mas que vocês possam aí, todos, né, falarem um pouco sobre esse aspecto. Né? Está aberto aí também, Roberto. Eu posso começar, então, que esse tema eu gosto bastante, né? Gente, assim, é fundamental, assim, em vários aspectos, né? Pessoas nesse processo é fundamental em todo ponto, né? Então, principalmente, né, lidar com uma automação ou padronização de processos, onde as pessoas estavam acostumadas a fazer coisas, né, e detinham aquele conhecimento, e detinham o relacionamento com os seus clientes quase que individualizado, né, você fala para ele, cara, você não vai mais fazer isso agora, é um processo, qualquer um pode pegar esse processo porque ele está padronizado, ele está automatizado. Gera um choque, né? Então, o cuidado que tem que se ter na hora de fazer essa transição é muito importante, aí você traz a pessoa para a construção, né? Acho que o fundamental é trazer esses elementos, né, que hoje fazem os processos manuais e que está muito intrínseco no conhecimento individualizado, você tem que trazer ele para dentro desse processo, até vislumbrando para ele, dando para ele visibilidade. Então, esse cuidado é óbvio, gente, que você acaba num processo desse de automação, de padronização, você acaba tendo otimização de recurso. Não tem jeito. Mas o principal e o fundamental é a gente conseguir mostrar para todo mundo e dar oportunidade igual para todos, para eles participarem e vislumbrarem esse tipo de oportunidade dentro do processo. Isso é importantíssimo. Não só da holding, no nosso caso, mas também na ponta. Se vocês terem uma ideia, a gente hoje, dentro das 80 e poucos funcionários, colaboradores da CSC, quase 20% ou 30% são pessoas que vieram dos shoppings. A gente, inclusive, trouxe pessoas de outros estados, que hoje moram, a nossa CSC no Rio, né? Hoje eles moram no Rio, vindo de outros estados, porque faziam aquele processo muito bem feito na ponta, a gente teve que fazer esse mapa, né? Esse mapa foi fundamental. Então, fazer com que as pessoas, dar transparência a esse processo, mostrar para que é o processo, para que é o projeto CSC, que é que pode chamar de projeto, né? Porque não tem início, meio e fim, né? Não tem fim, basicamente, só tem início. Mostrar para eles que isso é uma oportunidade contínua para todos. Então, acho que o que eu destacaria nesse ponto é isso, né? Mostrar que há oportunidade e de que você vai ter uma mudança de ação, né? Uma mudança de atuação das pessoas. Você vai mudar os perfis e não simplesmente substituir alguém por uma coisa automatizada. Isso é importantíssimo, tá? Pegando até um gancho nisso que o Fábio falou, a comunicação interna, quando você começa o processo de automação, o processo CSC, é fundamental, né? Porque quando você vai implementar uma automação, você está mexendo na forma das pessoas trabalharem, está mexendo na cultura da empresa. Naturalmente, a reação, no primeiro momento, é
E agora? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser o meu papel? Como é que eu vou trabalhar? Então, essa comunicação que o Fábio colocou bem aí, ou seja, explicando para as pessoas como vai ser esse novo processo, qual vai ser o papel delas, de cada um, nesse processo, engajando elas nesses projetos, nessa transformação, é muito importante para você quebrar barreira, quebrar resistências e conseguir um projeto mais eficiente no final. Eu concordo 100% com tudo que o Fábio falou, a história é a mesma aqui, e só assim, uma coisa bem prática e concreta, né? A gente tem hoje, dentro da automação, né? Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, fiscal, suprimentos, faturamento e DP. Não sei se para o Fábio é a mesma coisa, mas o ponto sempre mais crítico é suprimentos, né? Compras, né? Porque é o que envolve o maior número de pessoas e que os outros são processos que já eram processos, né, mais ou menos estabelecidos, ainda que descentralizados, né? Compras, você tinha a questão da agilidade que você tira em um determinado momento da ponta, né? Isso acontece até comigo, né? Então, esse é um ponto crítico, e aí um ponto que o Fábio, na outra fala, ele falou, que é super importante, é você calibrar isso, né? Quanto você dá de autonomia, né? Não tentar, tá vendo, no primeiro momento, resolver todas as questões no CSC, né? E aos pouquinhos, então, você vai pegando mais, vai apertando um pouquinho mais, né? A gente talvez foi uma lição aprendida nossa no primeiro momento, a gente ter tentado tratar mais coisas no CSC do que seria razoável, né? A gente hoje está fazendo ajustes para devolver um pouco de autonomia em algum tipo de operações para que o shopping tenha mais agilidade. Colocar só um ponto aqui, aproveitar, e eu acho que ilustra bem essas diferenças, tanto culturais aí, quanto de tamanho, de gestão de porte, de empresa, né, e o que a gente está fazendo, e até como esse processo influencia as pessoas, né, e toda mudança cultural, ela é super difícil, né, em qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, o grande desafio, acho que de todo mundo aí é passar por isso. Mas a gente está desenvolvendo um projeto e está lançando agora em maio uma plataforma chamada Empório, que é uma plataforma de compras coletivas exclusiva para shopping, né? Então, a nossa ideia é trazer para essa plataforma fornecedores de soluções e produtos, serviços, produtos para shoppings, né? Exclusiva, uma plataforma fechada, onde os associados da Brasce vão poder entrar e comprar, e aí cada vez que compre mais, vai ter mais descontos, enfim, é um clube fechado de compras ali, uma plataforma de compras. Mas o grande objetivo dessa plataforma é auxiliar a transformação digital das empresas menores, que não têm esses departamentos estruturados de compras, que não tem controles de compras, que não sabe, o cara compra uma coisa e não sabe quanto ele vai ter que comprar de novo, qual foi o fornecedor, quanto que ele pagou. Então, a gente quer auxiliar esses grupos menores, esses shoppings individuais, automatizando esse processo para eles, oferecendo isso para eles, para que eles possam se elevar nesse nível de digitalização e de automação dos seus processos. E a gente tem encontrado alguns grupos pequenos, menores, a gente tem falado e conversado, feito reuniões com eles, e é impressionante como as pessoas, né, o ser humano, coloca entrave nisso, porque ele vê que ou ele vai perder o controle, ou ele vai perder importância, relevância, ou ele não entende o que está acontecendo. Mas quando o treinamento acontece, quando ele tem acesso às informações mais detalhadas, ele percebe que, é um facilitador da vida dele, ele vai ganhar mais tempo para fazer coisas que não são tão manuais, ele vai ganhar tempo para poder cuidar de outros objetivos. Então, eu acho que é super interessante esse processo de aculturamento dentro da transformação digital. Super interessante? Não. Ele é primordial, né? Muito bom, gente. Eu fiz essa pergunta porque eu lembro de um livro que me marcou muito, que foi O Poder do Hábito, né? Que fala muito sobre isso, que o cérebro humano foi feito para acostumar com coisas, né? Então a gente aprende e depois vira automático, né? Então esse automatismo, quando a gente fala de processo, de transformação, do mundo tão evoluído que a gente está, né? Ou tão ágil que a gente está precisando ter, é um desafio muito grande. E quando fala de automação inteligente aí, é o que a gente mais visualiza de desafio mesmo, de como é que a gente engaja as pessoas, né? Então, muito bom ouvir na prática aí o que vocês estão falando, porque vem bem de encontro com isso, né? A gente vê que a automação, ela traz a possibilidade, né? Embora
algo muito genérico falar automação, mas ela traz a possibilidade de revisitar coisas, de reaprender coisas e dar novas oportunidades, né? Como o Fábio, o Fernando falou, né? Então, você está revendo, reaprendendo, melhorando, otimizando e, obviamente, mexendo, né? Trazendo desafios para as pessoas, mas principalmente dando oportunidades para pessoas que conheçam e que aprendam estarem juntos nesse processo. E aí, brincando com tecnologia, que seria aí a sequência, né? Tem várias perguntas disso, eu vou tentar aglutinar. Como é que a tecnologia facilita isso, né? Como é que a tecnologia é um habilitador para isso, né? Acho que o Roberto falou no começo, de forma muito sutil ali, sobre a automação, ela não é invasiva, né? Pô, mas o que é isso, né? Por que não é invasiva, né? Implantar um sistema, por exemplo, de gestão, você tem que ir lá implantar aquela coisa quadrada, encaixada, e tem que ser aquilo e acabou, né? E a automação, ela dá uma amplitude. Então, eu queria trazer para esse aspecto de tecnologia, como é que a tecnologia é um facilitador deste aculturamento, desta construção de coisas mais especialistas, né? Vocês têm cenários muito especialistas aí. Então, eu queria passar a bola aí mais no nível de tecnologia, aí, cada um se complementa aí, mas tem bastante perguntas sobre isso, né? De BPMS, encaixe do RPA, mas talvez dá uma ponte aí entre a transformação, cultura, pessoas, e como é que a tecnologia habilita, facilita, que momento vocês aí, o que vocês tiveram de aprendizado de coisas em relação a isso? Eu separaria, talvez, no nosso caso aqui, essas duas ferramentas que a gente usou para automação, né? Uma é o BPMS e o outro seria os robôs, o RPA, né? O BPMS, eles são processos que você automatiza, que normalmente na ponta de lá vai estar um cliente interno, né? Então você afeta realmente o dia a dia dele, né? E aí toda aquela questão que o Roberto colocou, né, de treinamento, de comunicação é muito importante. A gente tem gente o tempo todo, a gente tinha uma consultoria, hoje tem uma equipe o tempo todo passando as informações para deixar as pessoas aculturadas com qualquer novo processo que aconteça. Com o RPA é um pouco diferente, né? O RPA quase sempre ele acontece nos bastidores, né? As pessoas não veem o que está acontecendo ali, não tem essa preocupação tão grande de ter que aculturar ninguém, né? Ele é muito mais para automatizar tarefas internas do CSC, né? Então a gente hoje, por exemplo, todo robô que a gente desenvolve, a gente hoje tem 19 processos dentro dos nossos robôs rodando 24 horas por dia. A gente tem uma estimativa que nos últimos 3 meses a gente economizou cerca de 810 horas, né, de trabalho, né? E são 810 horas de trabalhos repetitivos, né? Trabalho que não agregavam muita informação para a companhia, né? Que não eram muito agradáveis para quem tinha que desenvolver. Então isso liberou muito a equipe para que ela possa fazer tarefas mais nobres, né? Que precisam ser desenvolvidas, né? O nosso processo com o RPA ele começou curiosamente com TI, né? Pela preguiça de TI tinha de cadastrar novos usuários na rede, nos sistemas, então o pessoal de infraestrutura puxou essa bandeira, né? E a gente implementou isso, facilitando o nosso dia a dia com a inclusão de novos usuários na rede. E o CSC, em um determinado momento, entendeu que isso aí podia ser uma ferramenta boa, abraçaram isso, né? E como eu falei, a gente hoje tem 19 processos rodando, tem 50 em backlog. A gente criou um centro de excelência de RPA dentro da companhia, né, que a gente tem consultor externo, mas também tem gente interna desenvolvendo, e tem dado um retorno bem bacana, né? Eu vi que uma das perguntas que colocaram aqui de respeito a que situações o RPA pode ser aplicado ou não, né? Quer dizer, o RPA basicamente o que ele faz é conectar duas coisas, normalmente, né? Ele conecta sistemas diferentes, né? Ele automatiza as coisas que serão feitas por um humano, né? Quando é que ele não dá certo na nossa experiência? Quando você tiver um ambiente muito dinâmico, né? Então imagine que eu estou tentando automatizar alguma coisa que faz conexão com uma página do Google que muda todo o tempo, né? Se isso muda todo o tempo, é difícil você automatizar isso, né? O robô vai dar mais erro do que acertos. Então você tem que procurar outras maneiras de fazer essa conexão. Mas quando você tem um ambiente estável, né? Um ambiente que não muda num tempo pequeno, ele realmente é uma ferramenta poderosíssima para se ganhar tempo. Bom, do nosso lado aqui, acho que praticamente a fala do Fernando é a mesma minha, não preciso só assim complementando, né? Há alguns agentes aí externos que a gente precisa também fazer conexão, tais como eu falei, integradores e parceiros externos e principalmente ligação com prefeituras e notas fiscais e a parte toda de Cefaz, né? Ou ter portais que consigam fazer essa parte. Então essa parte é bem legal. Agora, um ponto importante, né, que a gente, e aí a automação e a parte de BPMS traz muito, e aí tem a ver com digital, né, principalmente nessa questão de pandemia, né,
você perceba que a gente teve que rapidamente, né, lidar com shoppings fechados, né? E lidar com shoppings fechados passou por soluções que a gente precisou botar o lojista em plataformas nossas ou de terceiros para que eles conseguissem alavancar ou ter uma venda mínima durante o fechamento. E como o Glauco falou, né, o nosso foco foi no lojista pequeno, né? Assim, as grandes redes já têm uma estrutura de tecnologia grande, então os caras já tinham seus marketplaces, seus canais digitais. Mas os pequenos não tinham, né? Então, botar esse cara dentro do canal digital foi fundamental ter uma central, ter um portal para o cara, por onde eu começo, né? Como é que o cara vai, por exemplo, botar um produto dele para vender, ou uma foto, ou uma coisa mínima. Vou falar em Páscoa, né? A pandemia, ano passado, quando começou a pandemia, né? Foi março, começou a fechar tudo, abril, era Páscoa, estava tudo fechado, né? A gente conseguiu conseguir botar um estoque para fora de Páscoa, seja com delivery ou seja em algum canal digital, foi fundamental a gente ter algum processo que a gente conseguisse plugar os lojistas nesse processo. Então, botar um cara dentro de um fluxo para ele poder subir produto deles, por exemplo, para não ficar a pé no momento de emergência, foi super importante. Então, uma tecnologia ajuda a outra, né? Você fala muito back-office, back-end, nossa, isso é operacional. Não, gente, isso aí alavanca, dá base para você conseguir investir em outras pontas, né? Isso é super, hiper, ultra importante. E aí, outro aspecto, que até pegando um gancho com uma pergunta aqui, de sensorização, né? Tem uma pergunta específica de coleta de água e coleta de medidores, né? No primeiro momento, a gente fez a conexão apenas para automatizar e padronizar o fluxo, então os shoppings fazem ainda as coletas manuais, mas imputam no processo de forma automatizada, através de subida de planilhas ou padronização de dados. E agora sim que a gente está começando, acho que a tecnologia amadureceu mais ainda, a gente está conseguindo colocar sensor em 2 shoppings, tanto em medidores de água e de luz, para poder fazer a coleta automática, mas está em POC ainda. Só respondendo a pergunta de uma pessoa que colocou aqui no chat. Mas, enfim, complementando, acho que foi esse plano de fundo que eu queria dar com relação à tecnologia. Legal, acho que esse ponto que o Fábio e o Fernando colocaram é importante. Um ponto que é fundamental também nessas automações, né, é o trabalho de sustentação, né, porque os processos de negócio são vivos, né, as coisas vão mudando, muitas vezes você interage com agentes externos, né? Então, se você está fazendo uma automação, por exemplo, para buscar alguma informação num banco, né, o banco não vai informar a vocês que o site dele simplesmente vai mudar, né? Então, esse trabalho de sustentação garante que as operações não parem de uma hora para outra, né? Então, se o site do banco mudou de um dia para o outro, você rapidamente tem que ter uma velocidade para fazer o ajuste na sua automação para que ele comece a encarar esse novo site, essa nova mudança que você tem. Isso também olhando para dentro também. Os processos mudam, né? As coisas mudam dentro das empresas, novos produtos, novas formas de atuar, então você tem que estar sempre, como vocês falaram, uma melhoria contínua, sempre otimizando os processos para se adequar à nova realidade da empresa. Isso a gente viu muito na pandemia, né? Processos que funcionavam de determinado jeito, né? De repente entrou a pandemia, você teve que adaptar a forma de atuação, a forma de operação das pessoas e dos processos. Gente, tá bom demais a conversa. Poderíamos ficar a tarde inteira aqui, né, falando sobre esses temas. Vocês têm muito conteúdo. Eu vou fazer mais uma rodada aí sobre principalmente agora, o momento atual, a pandemia, né? Vocês já citaram algumas coisas, mas acho que é legal trazer o conteúdo para as pessoas. Mas eu sei que o Glauco tem aí um compromisso também, né, Glauco? Queria então passar a palavra para você, fazer algumas considerações e ficar super à vontade aí para ir no compromisso. A gente faz a rodada final aqui e finaliza aí o nosso evento, que está entregando um conteúdo de altíssimo nível, e todos ficam também aí com a disposição, se vocês quiserem perguntar mais coisas aí, mesmo depois do webinar, né? Acho que esse é o barato aqui, né? De fazer links também, fazer conexões também com todos nós aqui para levar esse conteúdo de aprendizado para as pessoas. Glauco. Primeiro, parabéns pelo evento, alto nível mesmo, como você mencionou. Acho que é super importante esse diálogo para a gente poder entender esse momento super caótico que a gente está vivendo e encontrar soluções conjuntas. Vou entrar agora, sair daqui, desligar, entrar num outro Zoom com o governo de São Paulo. A gente está numa batalha aí para
ampliar o horário de funcionamento de shopping, capacidade de shopping. Na semana que vem é véspera do Dia das Mães, é uma data super importante e a gente está com a capacidade limitada, enfim, temos um protocolo de operações, então a gente está negociando com o governo para ver se a gente consegue ampliar um pouco isso, mantendo toda a segurança e controle e respeito à saúde. Então, agradeço, coloco a gente à disposição, caso surja alguma pergunta, algum contato, vocês têm, mandem para a gente responde e espero estar com vocês aí em outras oportunidades. Roberto, prazer te ver, abração, Thiago, prazer, Fábio, Fernando, até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, Glauco. Obrigado, Glauco. Boa sorte na reunião lá e obrigado aí pelo apoio e pelo conteúdo. Obrigado. Valeu. Vamos? Obrigado. Pessoal, vou fazer então um rápido pinga-fogo aí, só para a gente ir para o finalmente. Acho que tem perguntas aqui relacionadas também a retorno sobre investimento, né, que eu acho que é importante citar. Então, eu já faria uma rodada única aqui. Vocês falaram um pouco sobre isso, né, ROI, retorno sobre investimento, e também sobre o momento, né, que vocês visualizam no momento atual e futuro, né, dando já essa condição de como vocês passaram a pandemia, né, já tem exemplos sobre isso, e como vocês visualizam de futuro também, em relação a isso. Então, um pouco sobre retorno sobre investimento, momento e futuro. Então, vou soltar aqui a palavra para vocês darem uma rodada final aí e a gente finalizar. Tiago, até sobre o retorno de investimento, vou até corrigir uma informação, fui alertado aqui agora, eu falei que era 800 horas no trimestre, são 800 horas por mês que a gente economiza hoje pelos robôs, né? Então, acho que isso já mostra, e de novo, né, não estou falando só de reduzir 800 horas, estou falando de reduzir 800 horas de um trabalho repetitivo, sujeito a erro, né, que eu estou automatizando, estou levando segurança para esse processo e liberando as pessoas de um processo ruim, né. Tem uma pergunta aqui interessante, que é como é que foi o Rony colocou, né, como é que a gente consegue fazer com que a empresa abrace a causa da automação. No nosso caso, o que a gente fez? A gente criou um núcleo que a gente chamou de COI, né, um Centro de Excelência de Automação. Como o Fábio bem colocou, a automação não é só RPA, não é só BBMS, ele pode ser barramento de APIs, ele pode ser uma série de coisas, né, várias integrações que a gente pode fazer, mas a ideia é que esse núcleo ele presta serviço para o restante da empresa. Então ele nasce nesse primeiro momento, como a gente tem uma demanda muito grande do CSC, praticamente atendendo só o CSC, mas a ideia é que depois de um tempo ele comece a prestar serviço para as outras áreas e ele seja um núcleo de trabalho pago pelas áreas, né? Então, quando a área entender que tem um processo que pode ser automatizado, né, que pode gerar algum tipo de retorno para a empresa, ela vai requisitar esse núcleo que vai fazer esse desenvolvimento. Tá? Então, essa é a forma que a gente encontrou, tem várias outras formas de dentro da Ancar levar isso para toda a companhia. Falando lá um pouco do retorno, Tiago, o nosso objetivo primário não era retorno de investimento financeiro, né? Ele vem consequentemente, né? Quando você percebe que você ganha escala com menos tempo, como o Fernando falou, né? Os processos, você começa a ter fechamentos dos processos ou atendimento dos processos de forma muito mais rápida. Então, você acaba economizando hora. Isso pode ou não se transformar em FTE, né? Economia de FTE. Não foi o nosso caso, porque o FTE a gente praticamente, né, a gente fez uma transferência de FTEs, né? Ou por perfil ou entre unidades. Com alguma economia em termos de FTE acaba acontecendo, mas é marginal, não é a mira, tá? A mira é realmente você conseguir ter os processos sendo feitos numa escala grande com menor tempo. Acho que isso que é o principal. E como o Fernando falou, se economiza em horas. Então, horas de resultado de processo, seja um processo de fechamento, seja um de faturamento, ou mesmo de pagamento, você tem resultados indiretos, mas que hoje, só agora que a gente começa a fazer, porque a companhia teve uma fusão, a gente perdeu um pouco da referência, né? Agora que a gente está começando a fazer a medição novamente da referência das duas empresas combinadas, separadamente somadas e agora a empresa combinada. Mas posso garantir para vocês que a gente já tem resultados em tempos de pagamento de NFs, né? E aí isso se traduz em quê? Em multas que você não paga. Por incrível que pareça, né? A gente tinha muito essa questão de multas por atraso de pagamento, né? Por essa morosidade nesse processo de pagamento, de com banco, etc. Mas fundamentalmente você entrega as coisas no tempo adequado. E isso é fundamental em termos de retorno. Com relação à questão cultural,
corrobora aí com o que o Fernando falou, né? Tem que se ter uma campanha cultural, né? Assim, esse projeto da CSC, o lançamento dela é um trabalho contínuo desde o lançamento e uma jornada que não tem fim, né? Então, a área de comunicação interna é fundamental para a gente ter essa comunicação e essa cultura abraçada entre todos. E aí, como o Fernando falou, você acaba transbordando a tecnologia que está dentro da CSC para outras atividades que estão fora da CC e que você acaba usando a mesma tecnologia. E isso traz a cultura da automação. Então, a automação ou digital não nasce só em inovação, né? É que, puxa, a famosa transformação digital. Isso é transformação digital também, né? E aí é uma transformação digital que a gente chama lá para dentro de casa, né? E isso acaba gerando a cultura também. E tem uma outra pergunta aqui que é se as empresas pequenas podem implementar API. Essa eu vou deixar pro Roberto, mas assim, a gente começou muito pequenininho, né? A gente começou com um robozinho só, um runtime só, né? Porque a gente não tinha budget para isso, né? A gente tinha, caramba, a gente precisou provar o valor para ter mais investimento. E a gente provou o valor com um runtime só em 2 processos, 3 ou 4 processos, se não me engano. Mas acho que o Roberto pode falar melhor sobre esse tema. Foi uma pergunta aqui do Felício Ferraz. Bom, pegando esse gancho aí, Fábio, quer dizer, as soluções de automação, elas são para qualquer tipo de empresa, independente do tamanho e do porte dela. E como eu comentei na apresentação, os projetos são muito curtos, são em semanas, né? Então, o investimento que você tem em serviço é relativamente baixo comparado com projetos tradicionais de TI, né? E as soluções de RPA, de maneira geral, no mercado, têm cada vez mais reduzindo os preços, né? Isso acaba tendo valores mensais, o que facilita muito a entrada de pequenas e médias empresas nesse segmento. Nós, por exemplo, temos clientes que são escritórios de contabilidade, ou seja, uma empresa que tem 30, 40 pessoas e que automatizou vários processos dentro da área deles, né? Aproveitando o gancho aí, teve uma outra pergunta aqui sobre a parte de capture e recapture. Capture e recapture, para quem não sabe, é aqueles famosos eu não sou robô, marca aqui onde tem árvore, onde tem prédio, onde tem árvore, etc., né? Como é que estão sendo as soluções para resolver esses captos e recaptos? Hoje no mercado tem várias soluções para resolver isso, né? E essas ferramentas, né, essas seguranças, são focadas para os robôs do mal, né, para os hackers, né, e que acaba afetando nós, né, que somos as automações dos robôs do bem. E cada vez mais tem mais modelos de capto e recapto, e cada vez mais você tem que estar tendo atualizações nessas soluções para atender isso. Mas hoje, de maneira geral, a gente consegue resolver bem isso e com uma performance muito rápida, né? Uma performance bem interessante para resolver esse problema. Muito bom, muito bom. E aí, sobre o momento atual, né, um pouco fazer essa parte final aí, momento atual de vocês e futuro, o que vocês visualizam? Bom, foi interessante, né, porque a pandemia, ela quase que obrigou as empresas que não estavam pensando em ir para o mundo digital, partir para a transformação digital, obrigou a essas empresas a partirem para esse mundo. O modelo anterior, né, como o Fernando falou, aquele de troca de documentos, onde você recebe o documento, assina, carimba e passa para outra área, simplesmente deixou de uma hora para outra ser possível ser executado. Então, eu acho que a automação, né, pelas próprias pesquisas que tem aí, diversos institutos, né, ela vem crescendo de uma forma exponencial, né? Eu acho que é um caminho hoje sem volta. A pergunta não é se eu vou entrar na automação, a questão é quando você vai entrar na automação. Quanto mais você demorar nessa entrada, mais para trás você fica com relação aos seus concorrentes, com relação ao mercado. Acho que só para contribuir aí, alguns pontos importantes, tá? Primeiro que a automação, ela vira uma cachaça depois que você começa a fazer, né? Começar a fazer não é fácil, tá? Tem aí uma questão aí de investimento, uma questão de se provar, como eu falei. Obviamente que a pandemia está trazendo, como o Roberto falou, está trazendo isso mais à tona. Só que tem que tomar cuidado para isso não virar uma esquizofrenia,
né, corporativa. Então, o cara quer automatizar, vocês Fernando vai corroborar comigo, né? Assim, o cara quer automatizar tudo. Então, você acaba, nossa, tem um processinho aqui, o robô. Se o robô não pode fazer tal coisa aqui, você tem que sempre ter uma avaliação do custo-benefício do robô, porque os runtimes vão crescendo e isso também é custo, né, de processamento, custo de sustentação, custo de monitoramento. Então, esse cuidado deve ser tomado. Hoje, a pandemia trouxe essa esquizofrenia digital, né? Tudo o cara quer fazer digital, tudo eu tenho que estar, senão vou estar fora, como o Roberto falou. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, né, com relação à automação, para efetivamente olhar se o que está sendo automatizado, que tipo de benefício que traz, né? Não gerar apenas uma automação por automação, né? Só para dizer que tem. Então, hoje a gente está num momento onde a cultura se difundiu até demais. Então, tudo quer botar robô, tudo quer automatizar. Então, antigamente você ouvia aquela questão, não dá para fazer um sisteminha para controlar isso? Agora não dá para fazer um robozinho para fazer isso, né? Então, eu fico às vezes assustado quando... E aí a TI tem um papel, os consultores de negócio de TI têm um papel fundamental para não serem apenas anotadores de pedido, né? E sair fazendo. A tecnologia está fácil de ser escalável, está fácil de implementar, mas há que se ter um cuidado, né? E já jogamos alguns robôs fora, tá? Então o mundo não é maravilhoso, não. Deu muito problema, tanto do ponto de vista de pessoas, de cultura, quanto do ponto de vista de implementação. E agora a gente está com esse problema de quero fazer tudo no robozinho para ficar bonitinho, né? Então é bem importante isso, né? O Roberto adora, que ele vende mais consultoria, vende mais robô, né? É ótimo, né? Mas assim, cuidado, tá, pessoal? Esse ponto que o Fábio falou é importante. Nem sempre os processos se justificam. A gente teve um cliente que, por exemplo, queria automatizar um processo que é um fechamento anual. O cara gastava 4 horas por ano, dava muito trabalho, mas 4 horas por ano de 3 pessoas para fazer aquilo, ou seja, 12 horas um ano. Não há projeto que se pague para economizar 12 horas por ano. Você realmente tem que escolher aqueles que dão retorno versus o investimento que você vai estar fazendo. Mas se quiser fazer, a gente faz, não tem problema não. Eu concordo com o que o Fábio falou, e só para reforçar, né? Quer dizer, você também escolher a tecnologia certa, né? Você tem várias versões, você pode fazer via RPA, via BPMS, pode fazer via API, né? Você vê qual é o melhor caminho, né? Nem tudo vai ser, por exemplo, com RPA. Às vezes o RPA ele é um acelerador, você já pode fazer uma coisa com o robô, já prevendo que lá na frente você vai fazer uma API. Em alguns casos ele é definitivo, porque é um sistema legado, não tem como fazer de forma diferente. Então, esse estudo, né, eu, por exemplo, não montaria uma equipe que estivesse olhando só uma solução específica, porque ela pode ser tendenciosa de usar a mesma tecnologia para tudo, né? Eu botaria um núcleo que olhasse sempre com essa visão mais ampla e visse qual a tecnologia, se é que tem que automatizar, como o Fábio falou, né? Em alguns casos não vale a pena. Muito bom, gente. Muito bom, muito rica a conversa, né? Assim, lembrando que a gente falou de várias coisas aqui, né? Essencialmente em um mundo de transformação, em um mundo de desafio. As empresas são complexas, né? Tem desafios de entregar eficiência operacional, consumidores mais complexos, querem coisas mais personalizadas, querem escala, né? Então a gente está falando aqui de coisas que cada vez mais trazem exigências à mudança dos negócios, né? Então vocês traduziram isso também muito bem em como fizeram essa transformação, olhando para CSC, né? Olhando para back-office, olhando para toda essa transformação dentro de casa, né? Estruturando para escala e atendimento melhor aos seus clientes, aos seus funcionários e tudo mais. E aí, dando um toque, né? Assim, complementando um pouco essa questão do Fernando, só para fechar, né? E que vocês falaram, mas essa questão de escolher a tecnologia certa, ela é de mais importante, né? A gente escuta muito no mercado essa questão também de, vamos automatizar. Mas o que é automatizar? Né? Automatizar tem uma série de aspectos, tem uma série de tecnologias, né? Então a gente também está nesse processo de aculturamento, né? Olha, o BPMS ele é um orquestrador, ele organiza o trabalho, ele faz um fluxo ponta a ponta, e aí sim você coloca componentes novos de tecnologia, seja robôs na ponta, no começo, no meio, onde tem muito trabalho humano, seja reconhecimento de imagem, seja chatbot, enfim, pensar o processo como um alicerce, ele é fundamental, né? E eu acho que vocês fizeram isso muito bem dentro do CSC, né? Criaram um CSC e criaram o processo dentro do BPMS como um alicerce, né? E aí a ampliação desse alicerce vem aí com
novas tecnologias, com melhorias e com evoluções. Sim, muito rico a conversa, poderíamos aqui ficar a tarde inteira, agradeço demais. Acredito que o pessoal gostou, está tendo bons feedbacks aqui, relembrando que o propósito do evento não é falar de ferramenta, né? A gente falou aqui de tudo, a gente falou de pessoas, a gente falou de cultura, a gente falou de negócio, a gente falou da pandemia, então é levar conteúdo de alto nível, principalmente conteúdo existente, né? A gente está falando aqui, não é uma ficção, é um conteúdo existente, de dores, de acertos, de erros, e fico muito feliz aí por vocês terem aceito, né? O Roberto aí ter organizado boa parte disso, né? Junto com o nosso time aí de marketing, agradeço demais a vocês e parabéns pelo trabalho e muito sucesso aí, se cuidem e vamos em frente. Obrigado demais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Agradecer aí ao Fernando, ao Fábio, a participação, ao Thiago, que conduziu tão bem esse nosso bate-papo aí. Eu acho que foi muito bom aí, agregou bastante. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Sucesso, Boa noite a todos.